Graça e paz, meus queridos, da parte de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Meu nome é André Gustavo e eu sou pastor da Igreja Bíblica Criança em Cristo, uma igreja que eu sempre tenho dito nos meus vídeos. Foi uma igreja que foi levantada por Deus para que fizesse coro a umas poucas que ainda pregam o Evangelho, pregam a santa bendita palavra, a sã doutrina. Nós queremos compartilhar uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, apenas o primeiro versículo, em sua parte A. Abacuque 2, versículo 1, diz assim: Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo. Vamos até aqui. O profeta Abacuque, ele foi um profeta levantado por Deus para profetizar nos tempos do Reino do Sul. Reino esse que pouco depois vai ser levado cativo pelo reino babilônico, mas precisamente pelos caldeus, um povo obstinado, um povo mau, ímpio, perverso. Deus então levanta esse povo para corrigir o reino do sul pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Por vezes que Deus vinha alertando, por vezes que teve a oportunidade de se arrepender quando viu o reino do norte, 700 e poucos antes de Cristo, ser levado cativo pelo reino assírio. Agora surge o reino babilônico. E aí então Deus vai revelar a Abacuque a forma pelo qual irá corrigir o povo, uma forma dura, uma forma severa, mas necessária. E isso vai causar em Abacuque uma consternação muito grande, isso vai causar em Abacuque um espanto até. O versículo 13 do capítulo 1 diz assim: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem alevosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque começa o seu livro dizendo: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, Abacuque apresenta a Deus as suas queixas. Olha, o povo é ímpio demais, o povo não se arrepende, o povo vem se enredando cada vez mais nos pecados. Então agora Deus vai mostrar a Abacuque como irá corrigir o povo. Quem Deus estava levantando para corrigir, Abacuque então toma um susto. Porque Deus ele é santo. E agora vai usar um ímpio para corrigir o povo menos ímpio do que aquele. Isso então causa em Abacuque um susto, causa em Abacuque um choque muito grande. E então o versículo 2 mostra Abacuque se apresentando como e vigiando, para ver o que Deus fala com ele. Abacuque usa o exemplo do vigia, do sentinela. Quem era o sentinela naquela época? O sentinela era um soldado que tinha como posto o ficar observando na torre. Torre era um local específico em cima das muralhas. As cidades eram cercadas por muralhas altas, largas. E essas torres era a posição que o vigia ficava observando, para ver quando o inimigo se aproximava para atacar. Então, aquela cidade não fosse pega de surpresa. Mas aqui Abacuque usa o exemplo de um vigia, a posição de estar em alerta, em estar de sentinela, estar observando, estar ali de prontidão. Assim que Abacuque se prontificou, assim que Abacuque fez. Abacuque, quando recebeu a notícia de Deus de como o povo de Judá seria corrigido, Abacuque não saiu desesperado. Abacuque não saiu e foi dar cabo de sua vida. Abacuque também não ficou sentado chorando, se lamentando. Abacuque tomou uma postura, tomou uma posição. Sobre a minha guarda estarei,
e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que Deus fala comigo. Abacuque também não saiu tomando conselhos com A e com B. Eu acho interessante o versículo 1 e 2 de Salmos 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Foi o que Abacuque fez, ele foi direto buscar conselho em Deus, foi direto clamar a Deus uma resposta. Abacuque precisava de uma resposta. Olha, Deus, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Como corrigirias o povo da aliança, o teu povo, por um povo mais obstinado do que nós? Então tinha uma pergunta. E Abacuque, ele se coloca então na posição de sentinela, esperando em Deus. Meus queridos, estamos atravessando dias difíceis, dias tenebrosos. Uma pandemia se instalou em nosso país, como fez na China, como fez na Itália, como fez ali em alguns países da Europa, e agora está aqui. Ela chegou. Embora os governantes, as autoridades na área da saúde dizem que a taxa de letalidade ela é relativamente baixa, se comparar com a taxa de contágio dos contaminados, mas não deixa de causar destruição, não deixa de causar um certo alarde. Ficamos preocupados, sim. Tanto é que as autoridades, né, os governantes brasileiros, tomaram decisões, e uma delas é o isolamento social. Foi imposto também que se fechasse o segmento comercial não essencial. E dentre esses, existe um que tem crescido cada vez mais no Brasil, que é o mercado informal, no qual milhares e milhares se enquadram. Então, isso tudo gera em nós angústia, isso tudo gera em nós dor, gera em nós preocupação, agitação. O que fazer? Cumpriremos a decisão de permanecer no isolamento social? Descumpriremos e iremos trabalhar? Porque tem gente que tem uma reserva financeira e consegue ficar quieto. Tem gente que conseguiu fazer uma compra para 2, 3 meses e ficar em casa. Mas tem aqueles que não conseguiram, então o que fazer? Era esse questionamento que Abacuque, a partir daí Abacuque teve: o que eu faço? O que devo fazer? Deus vai corrigir o povo. Com o povo muito mais obstinado que nós, o que farei? Abacuque toma a decisão certa. Ele se apresenta a Deus como vigia. Eu estarei aqui, Senhor, alerta, vigiando para ver o que o Senhor fala comigo. Essa deve ser a nossa postura. Não tomar a decisão precipitada, não tomar a decisão por impulso, mas aguardar no Senhor. Foi o que Abacuque fez. E o que o Espírito Santo de Deus fala conosco nessa noite: não tome decisão precipitada. Não haja na impulsão. Espere em Deus. Abacuque não entregou os pontos. Ele vigiou. Embora o sentinela, ele permaneça parado na torre, mas ele está em alerta. Ele está atencioso. Assim sejamos nós. Vamos voltar para a palavra. É o que Salmos 1 disse. Na sua lei, medita de dia e de noite. Meditemos nas Santas Escrituras. Aproveitemos a oportunidade que Deus está nos dando através desse isolamento social para manter a prática da leitura das Santas Escrituras, para manter a prática do estudo da Palavra de Deus. E eu tenho certeza, meu querido, que Deus falará ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus guiará os nossos governantes a tomar as decisões mais acertadas. E eu tenho certeza que Deus, sim, nos guiará e nos mostrará. Deus falou para Abacuque, versículo 4 do capítulo 2, é o que Deus vai falar para Abacuque. Versículo 4, finalzinho dele.
mas o justo, pela sua fé, viverá. Essa foi a resposta que Deus vai dar para Abacuque. No finalzinho no final do capítulo 3, a oração de Abacuque diz assim, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, e vai discorrendo. E no versículo 17, 18 e 19 diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, portanto o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam casas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos até aqui, 17 e 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Assim terminou o livro do profeta Abacuque. Ele começa, versículo 1 do capítulo 1, o peso que viu o profeta Abacuque. Os últimos versículos, 17 e 18, o antepenúltimo e o último. Portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. O produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam casas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meu querido, assim como Abacuque assumiu a postura de ficar em alertas, vigiando para ver o que Deus falava com ele, assume essa postura também. E eu tenho certeza que Deus trará a resposta certa ao seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz em Cristo Jesus.